nós levamos a vida muito a sério. Eu recomendaria, não leves a vida tão a sério. Tranquilo. Disfruta. Tranquilo. Vive. Tranquilo. Disfruta. Eu gosto dessa palavra. Vive. Valoriza as coisas pequenas. Reconhece. Ser grato. Ser agradecido. Ser uma chave de bem-estar espiritual, emocional. É fantástico. Gratos por aquilo que temos. Contar as nossas bênçãos nos vai surpreender quando fazemos uma lista do que Deus já nos tem dado, do que temos, da riqueza que temos, do facto de ter o benefício de ter água quente em casa, de ter o benefício, as pequenas coisas. Então, às vezes levamos a vida tão a sério em uma procura daquilo que deveria ser, o que devo ter, o que já deveria ter conseguido, o outro. A vida é a vida. E nós temos que saber isso aí. Temos que aceitar ela como é. Às vezes corre bem, às vezes corre mal. Às vezes cai um míssil, às vezes cai um drone. Às vezes os políticos nos ignoram. Então, portanto, toda a nossa expectativa focada em Deus, todo o nosso reconhecimento focado naquilo que Deus nos pode dar, e todo o nosso coração para obedecer-lhe, caminhar e ser parte. África está à volta da tua casa, não é preciso ir à África para fazer alguma coisa. Senão poder entender que no lugar onde estou posso cessar e luz para transformar o que está na minha volta. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é Gabriel Dias. Não sei se pronunciei corretamente. Perfeito. Fica a tentativa. O Gabriel é pastor, é missionário, é casado e tem 3 filhos. Também tem um curso em teologia. Portanto, pessoal, temos muito aqui por onde pegar, por onde falar e certamente a conversa vai ser muito boa. Antes da conversa começar, pessoal, já sabem, deixem aqui o vosso like já, um comentário, subscrevam o nosso canal aqui no YouTube, sigam-nos no Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, estamos em todas as redes, pessoal. Já sabem, não percam este episódio e os próximos também e uma boa conversa a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Gabriel, pela tua vinda aqui. Eu digo sempre isto, ele também faz esta introdução como abertura. Eu digo sempre, é uma verdade, é um privilégio tremendo estares aqui hoje e como eu sempre digo também, não é fruto da tua casa, a tua vinda aqui, a distância que percorreste não será em vão. Sabemos que há um propósito, sabemos que tudo aquilo que tu vais deixar aqui no nosso podcast Filhos do Trovão certamente irá ao encontro das pessoas certas, das pessoas que estão a precisar de ouvir a palavra de Deus pela tua boca e os teus testemunhos e tudo aquilo que tu certamente vais aqui partilhar. E também agradecer aqui ao teu amigo, Joel. Cunhado, sim, ele está aqui mesmo em frente a mim, não é? E agradecer a vossa vinda até aqui e certamente será, como disse o Renato, será uma bênção. E para nós é um privilégio ter vocês aqui na nossa sala, no nosso estúdio. E também, como eu sempre digo, e estava até a dizer agora aqui, ultimamente tenho introduzido sempre aqui uma passagem, uma escritura muito curta, não vou ler um capítulo, só alguns versículos que ainda hoje brotou aqui no meu coração, que está em Lucas 18, quando Jesus se encontra com aquele jovem rico. Certo. E que ele teve uma oportunidade única. Certo. E que por via o coração dele pender mais para as riquezas do que para aquilo que Jesus lhe pediu, ou lhe propôs, digamos assim. Eu quero trazer aqui esta escritura porque há aqui algo, tudo é maravilhoso, nós sabemos que tudo é maravilhoso, mas há aqui algo que chamou a minha atenção ainda hoje, e que a partir aqui do versículo 24 diz: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, o tal jovem,
tinha ficado muito triste. Lá mais atrás até diz que ele veio a correr para Jesus, mas saiu a andar triste. Há uma outra tradução que te fala assim. E depois Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, não é? Aqueles que têm as riquezas no coração, não é? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Pá, e aquilo que brota no meu coração quando leio isto é dizer, e eu sei que tu és um homem de fé, mas dizer que é possível. E para aqueles que nos estão a ver e a ouvir, para aqueles que ainda têm pessoas de família que ainda não reconheceram Jesus, que ainda não se arrependeram verdadeiramente, a palavra, a exortação que, no fundo, a palavra de Deus, de Jesus, nos está a deixar aqui, é isto: é possível. E tu, eu acredito que tu tens mais do que evidências de que realmente é possível. Aliás, nós estarmos aqui já é algo tremendo, algo, eu diria, sobrenatural, não é? Sim, certo. Obrigado, Octavio, pelo convite, e toda a equipa maravilhosa, e por estar contigo e con toda a gente que sigue este podcast. Sin dúvida, o desafío do Jovem Rico es algo extraordinario, ¿no? Y eso a veces nos ficamos limitados pelas expectativas que nós temos. Achamos que podemos comprar as coisas, achamos que podemos agir de uma forma facilitada, mas havia um preço. E hoje em dia nós vivemos em expectativas que acabam por frustrar-nos, conhecendo que o nosso cérebro é capaz de poder criar escenarios futuros que não existem. Eu não sei qual é o cenário que havia na mente do próprio este jovem rico que comentas, mas se de facto, ao não cumprir-se com suas expectativas, ficam frustradas. Jesus foi simples, né? Ele disse: olha, amigo, simplesmente vende isto. Porque estava a fazer tudo o que é correto, estava mesmo a cumprir a lei, era um consagrado. Um judeu, né? Sim, um judeu, estava mesmo expectante. Então, acho que temos que ter as expectativas sempre em Deus para não frustrar-nos, como neste caso se encontrou com um choque de ter que renunciar a coisas. Mas, de facto, disso se trata a vida. Às vezes temos que renunciar a nossas preferências. Quando Deus nos chama, quando Deus nos pede a abraçar e avançar. No meu caso, eu tenho 10 anos de carreira hospitalar e uma especialidade em neonatologia dentro da área da saúde, e renunciar ao hospital e para uma causa maior, para algo, para seguir realmente, não? Que é preciso seguir-te, é preciso renunciar a algumas coisas. E tem sido assim, não? Minha esposa, na área da educação, professora de música, renunciar ao conservatório e lançar-nos em fé a algo novo, sempre vai requerer renúncias. E este jovem perdeu a oportunidade de deixar e avançar. Não somente pediu para deixar aos pobres, sino também o facto era o carácter, era a atitude. Era um bom empreendedor, era rico, era trabalhador, era esperto. Acho que aqui o chamado de Jesus foi interessante, chocar-lo logo com aquilo que o assegurava. O coração dele. O assegurava. Nós procuramos que as coisas sejam... Nós procuramos melhor caminhar pelo seguro, por aquilo que conhecemos. E para renunciar é avançar para aquilo que nós não conhecemos. E aí é onde pode haver realmente confusão. Eu acho aqui também uma outra coisa interessante, à medida que estás a falar, que Jesus está a dizer: vai, vende e dá aos pobres. Sim. Ele não diz: vai, vende e deixa aqui com os meus discípulos. Ou vai e vende e faz outra coisa qualquer. Não, dá, ou seja, distribui pelos pobres. Jesus não está a requerer para ele, não é? Toda aquela riqueza que o jovem poderia ter deixado, não é? Mas, na realidade, pegando aqui nas palavras de Jesus... A riqueza estava diante dele. Exatamente.
O sea, él era suficiente para realmente él poder sentirse que nada le faltaría. O sea, nada nos faltará. O sea, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, por tanto, a veces ficamos pendentes y pendurados de que yo tengo que asegurar las cosas, mas cuando tú te lanzas en un caminar, cuando Dios nos llama a algo, tenemos que entender que realmente nada nos faltará. Significa que Él era a riqueza completa, ¿no? Él era a plenitud, ¿no? Yeah. Então tu abriste mão, quando falas abriste mão de uma carreira médica, cá em Portugal já ou lá na Argentina? Na Argentina, na área da enfermagem. Ah, ok. Na área da enfermagem, eras enfermeiro, não é? Sim, com esta especialidade em neonatologia. Sim, e então, embora tu nunca sabes mão, porque em definitiva esse conhecimento fica contigo, tu vas por onde vas, e mais em África, por exemplo, estive em Ruanda com Nações Unidas trabalhando na crise humanitária de Hutus e Tutsis. Wow. E então, portanto, com Unicef e toda a profissão acaba por vir e ser parte e reutilizada, né? Nesse lugar as pessoas necessitam ver-te a ti mais do que ouvir-te a ti. Então, portanto, ver tus ações, os pobres, suas necessidades, e uma vez que as pessoas conseguem te ver, poderão acreditar depois naquilo que tu fazes, que tu falas, né? Muitos queremos falar, mas não conhecemos testemunho de vida, o exemplo. Yeah. Então, aí as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas as renúncias por uma causa maior sempre é favorável. E os desafios de cada renúncia é cada vez depois mais fácil, porque se tu, quando renuncias, não somente a profissão, nós renunciamos a nossas famílias, Natal, Páscoa, aniversários, casamentos, funerais, tudo, sem presença, não? É um tipo de renúncia, mais que de renúncia, a palavra renúncia é um pouco forte. Abrir mão, não é? Abrir mão ou entregar. O exercício é eu dou e Deus enche. Yeah. Eu dou e Deus enche. Se eu não dou, Deus não pode encher. Sabe? Porque está cheio. Está cheio já. Mas se tu das, e aquilo que Deus enche sempre é fresco, novo, renovado, abundante, e nada nos faltará. Yeah. Temos falado com diversas pessoas aqui e em todos nós, aliás, todos nós aqui, todos os que já passaram aqui, tu chamas renúncia e também é visível às vezes um chamamento, sabes? Há uma chamada. Esta palavra é muito usada no meio cristão, chamamento, eu fui chamado para isto, eu fui chamado, mas realmente quando tu tens esse, em inglês diz o calling, né? Yeah. Quando tu tens aquele calling, seja em que área for, seja na música, seja no que for, seja a fazer um podcast, seja a pregar na rua, quando tu tens o calling, por mais que te queiram oferecer coisas, por mais dinheiro, por mais coisas, tu verdadeiramente tu não és feliz. Tu só és feliz, é o que eu acho, não é? Aquilo que eu creio. Só és feliz dentro desse chamado. Quando tu estás a cumprir aquilo que Deus te chamou. O problema do chamado é realmente que temos mistificado o chamado. Y esto es como que el facto de mistificar el llamado es como que esperamos que en este calling que tú llamas, calling, es, ok, que venga un anjo y me fale, ¿no? El teléfono, ¿no? Realmente eso no va a acontecer. No. De facto, la llamada ya está escrita la llamada, ¿no? Ir por todo el mundo, dejar las cosas. Mas la primera llamada que nós temos que asumir y abrazar es una llamada a su presencia, una llamada a seu coração, uma chamada, uma entrega, né? E a partir dessa entrega do nosso coração, nós encontramos que temos todo um percurso e um trilhar de grandes coisas pela frente. E então, aqui o chamado se vai construindo e tu vas vendo as direções. Todos os chamados que nós temos, no caso de Abraão, por exemplo, saiu da tua tenda e da tua parentela. E nem sabia por onde ia. Nem sabia onde está o GPS. Não há. Yeah. Eu cheguei aqui por um GPS, senão, mas não há. Então, se nós pretendemos esperar pelos recursos no momento de partida, nunca vamos a sair, nunca vamos a receber o chamado. Agora, o chamado tem algo interessante, que é quando ves a necessidade. Quando nós vemos uma necessidade, o passo seguinte a essa necessidade
é a responsabilidade. Okay? Há uma necessidade, logo que eu vejo é uma responsabilidade. O que eu faço com ela? Ou assumo esse chamado, ou me entrego, ou deixo estar. Não? Então, as necessidades são aquilo que nos mobilizam a uma ação, a uma dedicação, a uma entrega. Então, as renúncias são muito mais... vão acompanhando, de facto, os caminhos e os propósitos que Deus nos pode dar nossas vidas e vamos vendo no momento que vamos andar. Por isso, como os recursos não estão no momento de partida, então, onde estão? Onde está a necessidade? Lá. E isso é muito importante. Muitos se perdem essa oportunidade de renunciar e tudo, porque querem ter tudo já no momento de partida, como que vai ser, onde que vai ser, que vou comer, como que vai, onde que vou dormir, mas tudo isso está preparado na terra que eu te mostrarei, não? Lá. É um grande desafio. E a dúvida? A dúvida existe. Ela vem... Ela existe. Ela vem sempre, não é? Ela existe, tem que estar. Tem que estar. O caminho certo, não sim, ela existe. Acho que, olha, não há caminhos perfeitos. Às vezes as coisas saem bem, outras coisas às vezes saem mal. E acho que nós também temos vindo a ter uma vida demasiado segura. Eu não quero errar, não quero falhar. E isso às vezes não nos permite ver coisas novas que Deus tem. Porque o novo nos causa temor, nos causa medo. É algo que não estamos disponíveis desde o nascimento. Estávamos confortados, de pronto saímos e começamos a chorar. Estávamos bem, está a saber? Então, portanto, acho que aqui há uma ligação entre onde o medo acaba por ter um aconchego de parte de Deus, dizer, olha, estou contigo, ok? Bora lá, vamos a isso. Nós passamos por um golpe de Estado, vários golpes de Estado, 5 golpes de Estado en los países africanos onde trabalhamos, e de facto nós madrugada acordamos com bombas, com tiros, com tudo. Para nós novo, porque de uma forma agora estamos acostumados, podemos ver na televisão, podemos ver infelizmente muitas coisas ultimamente, mas de facto naquele tempo era algo novo para nós. E claro que o medo veio. Quem me mandou aqui? Como estou a fazer aqui? Estou a fazer aqui, estás a perceber? Ainda lembro-me uma chamada telefónica de um médico amigo aqui em Portugal, ligando-me para Bissau, dizendo: estamos a ver aqui por a televisão o que está a acontecer lá. Nós não tínhamos nem luz nem água, mas tínhamos teléfono. Teléfono aquele cinzento de antigamente. Não pode ser o que está a acontecer aqui. É terrível. E eu, ok. Não sei o que podemos fazer. Mas olha, quero que tu saibas que tens todo o nosso reconhecimento. E olhei para o telefone, o reconhecimento. Obrigado, mas eu precisava outro reconhecimento. Que Deus nos reconheça, que Deus possa ver-nos nesse lugar, porque a dependência da nossa segurança estava nele. Então aí aprendi que, ok, não me sirve de nada nenhum reconhecimento humano. Ok? Enquanto tenho que ter a certeza que o único reconhecimento que pode valer para nós nesta terra é o reconhecimento de Deus. Sem que tu és, sei até onde estás disposto a ir, sei quais são tuas renúncias e eu vou estar contigo. Nós aqui já falámos uma vez ou outra sobre um homem, não é muito falado, aliás, não me lembro de alguém ter citado José de Arimateia, aquele rico, aquele discípulo, não é? E a Bíblia diz que ele era um discípulo, não é? Tu estudaste teologia, sabes isto melhor que eu. Ele era um discípulo em segredo, ou seja, ele acreditava em Jesus, mas ele nunca manifestou a sua fé em Jesus publicamente, por medo dos judeus. E, algumas pessoas podem dizer, foi um cobarde a vida toda, estava na sombra, não apareceu, não tinha micro. Mas o que é facto é que aquele homem teve um papel fundamental. Já estou a repetir o que falei aqui uma vez ou outra, mas eu acho que vem ao encontro do que estás a falar, que os discípulos se acobardaram, porque diziam que estavam fechados com medo dos judeus, não é? Tudo fugiu, Jesus ficou sozinho, à distância, João e a mãe à distância, mas aquele homem, no cair do pano, para que Jesus não ficasse pendurado naquela cruz,
no sábado. Aquele homem foi ao escritório de Pilatos e disse, entregue-me o corpo dele. Ou seja, era a missão dele. Se calhar a missão dele não era pregar, ou não era andar com Jesus, não era andar sobre a água, mas ele tinha um papel a desempenhar. E às vezes, e tu como missionário, e também certamente o Joel sabe o que estamos a falar, muitas vezes a oportunidade, claro, eu vejo uma oportunidade e eu vou atender à oportunidade, mas muitas vezes as pessoas às vezes andam à frente do chamado, ou seja, querem provocar o chamado, né? Em vez de esperarem que Deus realmente os coloque no cenário, não é? As pessoas querem antecipar, querem qualquer coisa. Onde é que está o microfone? Pá, quer pregar, toda a gente quer pregar, toda a gente quer pregar, mas as coisas que ninguém vê, as coisas mais insignificantes, a malta já não quer. Sí, existe un atractivo, a veces confuso, na vida das pessoas, onde se pensa que solamente de uma forma se pode ser parte na obra de Deus. Y hay multiformas en cualquier aspecto, o sea, tienen tanto valor como quien está expuesto públicamente, que es realmente una tarefa ardua, pesada, de grandes responsabilidades, de uma unção, ok? Muitos podem encher estádios, mas a unção de alguém pode fazer permanecer as pessoas nesse estádio, então, ou transformar essas pessoas. Então, não é tão fácil assim como nós achamos. Por isso, quem deseja obispado, boa coisa deseja, mas o preço está lá. Agora, de facto, entender que cada temos uma função é maravilhoso. Ou seja, sem este microfone aqui, sem Renato aí atrás, ou outro, se quiser, nós não estaríamos a fazer isto. Precisamos entender que somos um corpo e que estamos em um todo por uma causa muito maior do que nós. E isto é renunciar literalmente a tudo aquilo que eu posso fazer. Sem mim, as coisas não vão resultar. Isso não é verdade. Sem ti as coisas vão continuar a funcionar, sem ti a igreja vai continuar estável, de qualquer forma vai continuar estável. Deus não dá igrejas aos pastores, Deus dá pastores às igrejas. Então, muitos procuram como tu falaste, um microfone ou pregar, mas a plataforma não está em quatro paredes, a plataforma é o mundo, não? Nosso campo de ação é o mundo. Jesus esteve completamente integrado nas comunidades, em todo sítio, e Deus se encarregou de que seu próprio corpo não seja estragado e cuidado e de uma forma com tanta reverência e com tanto respeito. Acho que José teve uma atitude loável, indispensável, como todos as personagens bíblicas, que não são... A Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia é um livro de homens e mulheres como nós, que tentaram trazer ao mundo esta esperança que estava e é por meio de Jesus, não? Então, aí todo mundo tem uma possibilidade de ser partícipe disto. E esta é a graça maravilhosa que Deus nos dá a cada um, desde seu âmbito, de suas capacidades, e isto envolve todas as esferas do ser humano. Onde tu estás, ser luz. Sim, e também nós vemos na Bíblia que Deus não omite as falhas dos homens. Eu acho isso tremendo. Ou seja, as histórias que lá estão são histórias de homens que falharam. Estão lá, vergonhoso. Está lá tudo. Salomão, a eu não gosto de Davi, que meus pecados sejam públicos e ficar lá por meus netos, meus bisnetos, todo mundo a ver o que o avô fez. Tanta loucura. Eu não vi isso gostado. É verdade. Tu falas aí no campo missionário, falas muito em África. O teu trabalho, o vosso trabalho missionário, tu dizes que já há uns anos para cá que estás no terreno. Estamos envolvidos com vários frentes. E deles é, obviamente, o alicerce e o fundamento é trazer esperança a dos povos menos alcançados do mundo, chamado Fulas. Estos fulanis se encontram em África Ocidental. São muçulmanos, são
pessoas que têm agricultores, têm gado e nómades. E ficaram focados em África Ocidental, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Senegal, e um pouco Centro-África. Então, hoje existem 42 milhões de pessoas que falam fula, não? Na África. Então, mas ninguém desse grupo étnico, e ainda há muitos Mas é uma etnia? necessitados, exatamente. Okay. Ninguém, ou seja, muitos deles ainda não conhecem esta esperança que nós temos. E o facto de estar aí entre eles tem sido algo extraordinário, porque descobrimos pessoas com grande talento que precisam simplesmente de uma ferramenta em suas mãos. Não fazer as coisas por eles, e também não estão à espera que se lhe dê algo, sino que eles estão prontos para poder, com aquilo que nós podemos dar, tomar conta e abraçar. Por exemplo, nós vimos, e eles propriamente reconheceram uma grande carência na área da educação. Nós temos neste momento mais de 1000 matrículas ao longo de tantos anos. Temos 5 centros educativos. Quando digo centros educativos, estou a dizer escolas construídas de raiz, furos de água potável, padarias, centro de nutrição infantil, campo de futebol. Um dos campos de futebol foi patrocinado pelo jogador de futebol e tinha que ser do Benfica, obviamente. O Jonas Gonçalves viajou comigo a Bissau, estivemos juntos nas aldeias, foi uma revolução. Quem é o jogador? Então, Jonas Gonçalves, um jogador do Benfica, conheço. Famoso, o matador. O avançado. Claro, disse Gonçalves. Claro. Jonas, Jonas já sabia quem Jonas. Ok, o Jonas. Yeah. E ele patrocinou o campo de futebol para 5 modalidades, basquete, tênis, vôlei. E tudo isto, logo parques infantil, ou seja, quer dizer, tudo o que possa ajudar na área cognitiva, que requer uma atenção primária nos primeiros anos de vida, desde o nascimento, com uma boa nutrição. Nós estamos neste momento a trabalhar nesses campos. E dentro de um marco muito mais alargado, onde tive a possibilidade de poder conhecer de perto os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. O mundo tem uma Agenda 2030, mas dentro dessa Agenda 2030 há 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E conseguimos caminhar dentro desse enquadramento. Nós estamos neste momento em 6 dos 17 objetivos, que é erradicar a pobreza, educação de qualidade, água potável, nutrição, saúde. Nós estamos com pequenos centros de saúde onde fazemos ecografias às grávidas, salvando as 2 vidas, não? Às vezes elas estão grávidas, estão na horta trabalhando e rompem bolsa e não sabem o que acontece. Logo têm que andar 10, 15 quilômetros em carreta de burro, às vezes morrem no próprio caminho. Então, uma informação técnica acaba por salvar realmente e preparar a mãe, que é jovem, a ter os cuidados prévios e ficar perto de um centro de saúde. Então, outro objetivo que nós trabalhamos também é na igualdade de gênero, onde as meninas também podem ter a possibilidade igual que o homem, porque são contextos islâmicos, muçulmanos, e então estamos com todo este desafio de poder trazer o desenvolvimento e criar a sustentabilidade dos mesmos, né? Então, portanto, se estamos falando que já temos mais de 20 anos de história, foi porque conseguimos, e Deus nos ajudou a manter realmente a acessibilidade à educação, à nutrição e todo ao longo de tantos anos, porque há um contexto de pessoas capazes para sustentar as coisas. Desculpa interromper, tu falaste de igualdade de género para não criar confusão nas pessoas. Não é ideologia. Não é ideologia, que às vezes as pessoas está ali um pastor que até fala de igualdade de género. É diferente, é um bocadinho diferente, né? Eu acho que o Renato quer introduzir qualquer... Eu queria fazer uma pergunta. Força. Não deixei de reparar que tu mencionaste que essa etnia onde vocês trabalham maioritariamente é muçulmana.
Sim. certo? Eu gostava de saber quais é que são os maiores desafios e a maneira como vocês abordam essas pessoas, ou seja, para apresentar Cristo para essas pessoas, se elas são muito, ou seja, Receptivas. sim, se são receptivas, se não são. Porque em África há uma oposição muito Exato, grande exato. islâmica. Portanto, Yeah. A África é um grande continente. Nós temos o norte de África que temos um contexto islâmico e dentro de um âmbito religioso formal. Ou seja, isto é o que somos e os próprios países se encarregam de criar uma lei, chamada uma lei Sharia, que significa primeiro lei e depois política, primeiro religião e depois política, e isso acaba por direcionar a toda uma nação. E estou falando, nomeadamente, se estou falando do norte de África, estou falando do muçulmano branco. Não? Okay? Marrocos, Algéria. Marrocos, Egipto. Argélia. E depois temos a parte de muçulmano negro que tem sido alcançados pelo Islã, que não eram islâmicos, mas que se transformaram e foram islâmicos. Por exemplo, o povo Fula, a história comenta que é um dos povos, historicamente falando, e há alguns registros disso, que pode ter sido um dos povos que saíram junto com os escravos de Egipto, com Moisés, não? Os Fulas. Como um dos povos escravos que estavam também dentro do povo hebraico. E ao longo do caminho, por exemplo, muitos ficaram em Etiópia. Hoje em dia, nós estamos aí com grande número de judeus em Etiópia e são africanos. Não? Então, portanto, o muçulmano negro vive literalmente uma religião nominal. Não, é como, por exemplo, aqui em Portugal, ¿no? Eu sou católico, apostólico romano, não praticante. Um título assim, para nada. Tipo, É só título. Sim, só o título. Então, nominal. E isso acontece lá também, não? Onde existem diversas datas, o Ramadán, e a prática de 5 vezes por dia orar. E isso acaba também por levar a uma permanência, mas sem sentido, sem o conhecimento realmente e da possibilidade que nós temos de conhecer, por exemplo, a Bíblia, literalmente. E eles ouvem algumas partes do Alcorão, mas não têm a mesma capacidade intelectual como um muçulmano branco mais ao norte desse país. Então, portanto, aqueles que eles são simplesmente religiosos que respeitam, que reconhecem seu profeta, mas que têm um Deus completamente diferente do nosso. Alá simplesmente é a tradução de Deus, mas o conceito que eles têm de Deus é um Deus que castiga, um Deus que não tem misericórdia como o nosso, um Deus que acaba por condenar também diversas faltas dessas práticas, enquanto nós temos um Deus que é amor e um Deus que tem graça, que tem misericórdia e nos perdoa. Nesse âmbito é completamente diferente. Então, como chegamos a eles? E aqui estou a responder a tua pergunta. Chegamos a eles por meio do nosso testemunho. O sea, não há Bíblia aí. A carta escrita somos nós. O apóstolo Paulo perguntaram-lhe, como é o Evangelho? Ok, o apóstolo Paulo diz, ok, fácil. Tudo aquilo que viste em mim, ouviste em mim, ok, fazer isso, fazer. Então, a responsabilidade desta representação de Cristo vivo em nós, com uma carta viva, da mesma forma que Paulo assumiu esse papel dizendo, ok, vejam como eu sou, isso é Cristo. Acho que isso é um peso muito grande. Hein? Então, portanto, a partir daquilo que a minha palavra é neles, e daquilo do desenvolvimento que trouxemos, das infraestruturas físicas, da saúde, dos recursos, da capacidade de poder transformar comunidades, acabam por dizer, não, Deus está com Gabriel, ou muitos dizem, eu já sigo o Deus de Gabriel. Não? Uau. Yeah.
Estava a ouvir falar e estavas a dizer que o nosso Deus, né? E tu falas de Allah, que é o Deus dos muçulmanos, Yeah. e o nosso Deus é um Deus com características diferentes. Sem né? dúvida. Claro, eles não reconhecem Jesus como Exato. Deus, é um profeta, tudo isso, né? E eu estava aqui a puxar uma passagem que li esta semana, que já lemos todos várias vezes, mas houve aqui algo que chamou aqui a minha atenção novamente. João 17, 22. Jesus a dizer, em jeito de oração ao Pai, ele a dizer, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Eu dei aos discípulos, àqueles que me seguem, Yeah. a glória que tu a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E depois aqui diz, o próprio Jesus a dizer, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Yeah. Pá, o que está aqui a dizer é uma bomba. Jesus está a dizer que o Pai nos ama a nós como ama a Jesus. Claro, Jesus é o Filho unigênito, é o Filho de Deus. A gente sabe isso tudo. Mas o que Jesus está aqui a dizer é que a glória que Jesus carregava nesta terra, Certo. que nos deu a nós também. E que o Pai nos ama tanto a nós. Pá, isto até parece um bocado fora do nosso mindset. Mas Jesus está a dizer, tu os amas como tu me amas a mim. Y un mismo poder Yeah. que resucitó a Cristo entre los muertos opera en nós. Yeah. Entonces, aquí o que nós temos es algo para ser partilhado, para poder llegarmos y sin duda que a transformación está. Nosso contexto, obviamente cuando llegamos a Portugal y trabajamos en Portugal, porque estamos en Europa, estamos en África, entre Portugal y Guiné-Bissau, en este caso también estamos en otros lugares, estamos en Mozambique también. O facto es como este poder que opera en nós, este amor que opera en nós, es transversal, o sea, funciona aquí, funciona lá, funciona onde possamos estar. E isso é a graça extraordinária do poder de Deus, onde ele não para, ele continua, ele é firme, estável, a sua palavra é viva, eficaz, transforma, e nós compete a cada um de nós caminhar com esse poder, né? Caminharmos com essa ousadia, assim, não estamos sozinhos, não estamos aqui com algo que seja simplesmente histórico, sino que estamos con un presente donde Dios puede transformar en este momento lo que fuera necesario, ¿no? Yeah. Y acreditar en eso. Tu estás aí a falar de questões que são transversais, né? Há algumas questões que até são comuns. Eu diria, o facto, e já falámos isto também aqui algumas vezes, o facto fundamental que todos nós carregamos e que realmente dá diferença ao Evangelho é o facto da ressurreição, que é isso que tu estás a dizer, o poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Porque se nós, ainda esta semana também pensava, às vezes também penso um bocado, né? Pensava nisto assim, Jesus, o que é que determinou realmente, ou o que é que fez a diferença, ou a grande diferença em Jesus para outros profetas, outros deuses? Porque houve muitos outros que também foram crucificados. Certo. Antes e depois. Certo. Houve muitos depois que expulsaram demónios como Jesus expulsou. Curaram muitos. Paulo, Pedro também curou. Todas essas coisas aconteceram. Mas há um facto que faz toda a diferença. E é o que atesta. Às vezes as pessoas... ouve-se muito isto. Qual é a prova da ressurreição? Há uma prova da ressurreição. A prova é que se não houvesse ressurreição, Jesus cairia no esquecimento, ou seria mais um. Claro. Seria mais um profeta, seria mais um grande pregador. Mas o que fez a diferença até hoje, o que faz a diferença é que ele está vivo. Man. E ele foi visto. Os discípulos que andaram com ele eles viram, nós vimos ele, comemos com ele na praia, man. E é isto que faz a diferença, é este o grande poder e a grande diferença do cristianismo, se pode dizer cristianismo, mas pronto, é que Jesus, ele está vivo, man. Ele ressuscitou.
não é como os outros deuses, a gente já falou isso. Mohamed está lá no sepulcro, pá. Jesus está vivo, mano. Isto faz toda a diferença. Sim. E o facto que, por exemplo, nós podemos ver aqui num contexto católico, num contexto português, acho que o amor que nós possamos dar é muito bem-vindo. Nós a veces pensamos, no quiero ofender, cada uno por sí, lo que for. Es que si hay un amor verdadero en nós, ele é muito bem-vindo. É a nossa parte, nos compete a nós amar aos judeus, aos católicos. Sim. Amá-los. Ou seja, se estamos num contexto assim, pues nós temos que amá-los. E reconhecer que esse poder transversal vai operar, vai chegar e vai transformar. E Jesus, evidentemente, Jesus não somente tem o privilégio de nos direcionar por ser uma figura central dentro de todo este cristianismo, o Espírito Santo acaba por preencher todas as coisas, não? A plenitude de vida que nós pretendemos, que nós queremos, é por meio do seu Espírito. As forças, o gozo está no Senhor. Então, tudo isto nos acompanha enquanto vamos fazendo uma obra, enquanto vamos por 250 quilômetros no meio da terra, da poeira, chegar lá e saber que há um povo e milhares de pessoas à nossa espera. É extraordinário poder levar este Jesus vivo, transformador, e ver que há uma sede extraordinária nesse lugar. Então, portanto, se Deus nos levou até lá é porque há potencial para que lhe possam conhecer. Agora falavas aí também dos católicos e, em jeito de primeira mão, ainda bem que falaste nisso, nós contamos em breve ter uma surpresa aí para os nossos seguidores. Posso levantar aqui um bocadinho o véu? Nós temos um padre. Uma freira. Não, um padre. Ele quer participar. Bora. Claro que sim. A pessoa quer participar. Ele é padre católico, está numa diocese, agora não me recordo qual, mas em Portugal. Ele é angolano também, já viajou por vários lugares, mas ele é que manifestou o interesse, entendes? E, eu acho que é assim, o centralismo é Cristo, entendes? O centro, o âmago é Cristo. Claro, há coisas que nós não concordamos, eles não concordam connosco, entre aspas. Não, e tem que ser respeitado. Eu acho que aqui também há conceitos, qual é o propósito, por exemplo, da nossa missão ou daquilo que nós pretendemos. Estamos em um contexto islâmico, né? ¿Qué nos une? Essa é uma pergunta muito, muito importante. ¿Qué nos une? Então tu vas mais à origem e tu podes dizer, muito bem, chegou a eles com Cristo, não o conhecem, não têm nem ideia porque morreu na cruz, não sabem o que ele faz, o que ele fez por nós. É nossa tarefa anunciar. Mas se vou muito mais acima, muito antes, posso ligar-nos a Abraão. Não? Então, Abraão nos liga ao Islã por meio de Ismael, nos liga ao judaísmo por meio de Isaac, a promessa, e nos liga aos cristãos por meio da fé. Então, neste contexto, nós sempre tivemos em Abraão uma pessoa que desenvolveu, alguém que pode desenvolver a fé. Nós temos que trabalhar esta palavra muito interessante, que é desenvolvimento, sustentabilidade e transformação. Assim como no âmbito sociológico o practicamos nas esferas da sociedade, na área da saúde, educação, desenvolvimento. Também nós temos que entender que temos que desenvolver nossa fé. Tem que se desenvolver. Nós temos que desenvolverla. Temos que trabalhá-la e temos que sustentá-la. Ou seja, por quê? Porque estas duas ferramentas nos levam a uma transformação de vida. Então, quando vemos Abraão que desenvolveu sua própria fé, e de facto foi o pai da fé, certo? Então, significa que desenvolveu cada passo que deu, cada ação, sua entrega, sua dedicação, sua obediência. Esses são desenvolvimentos da nossa fé. Então, quando falamos claramente de cristianismo,
nós temos que referenciar, obviamente, que há esta diferença entre o que o cristianismo é e outras religiões são. Então, portanto, o Islã, por exemplo, é uma religião que desenvolve uma fé unipessoal, ou seja, pessoal, para mim próprio. O resto, quero lá saber. Por isso são muito dedicados a si próprios, né? No entanto, o cristianismo acaba por ter uma esfera não somente de desenvolver, sino que também de dar, de generosidade, de partilhar. Por exemplo, nos piores momentos de crise de Portugal, lembro-me que o Banco Alimentar aqui cresceu, e estávamos em crise. Então, portanto, este espírito de generosidade, de desenvolvimento, está nos povos ocidentais, onde sabem que há uma herança cristã que acaba por ajudar a desenvolver princípios e valores extraordinários, familiares, valores de comunión, valores sociais que desenvolven, ¿no? Nossa fé y acaba por transformar. Então, portanto, acho que eu estou sumamente animado em poder ver o que Deus vai fazer nos próximos anos. Estamos trabalhando para isso, temos grandes expectativas, temos excelentes parceiros, temos parceiros nacionais em Portugal, nomeadamente dos mercados e uma empresa Sonae, de Continente, onde criamos uma parceria, né? Uma parceria, parceiros, uma parceria. Criamos um ciclo da sustentabilidade, não? Isso é bom. Então trazemos matéria-prima de África, mercado, uma fábrica transforma, estou a falar, por exemplo, de um produto. Como criamos uma conexão entre uma matéria-prima africana e uma nutrição. Então, trazemos de África o caju, lo transformamos, se transforma em Portugal, um mercado vende, são umas pastas de caju que estão em todo o país, em todos os continentes, e uma porcentagem vem para a nossa organização e com essa porcentagem se transforma em centros de nutrição infantil. Nós distribuímos por ano mais de 100.000 pequenos almoços no ano letivo e nas férias, né? Então, portanto, este tipo de projetos nascem e a nossa narrativa também tem que se adaptar para que possamos chegar a este tipo de âmbitos onde acabamos por ser uma ponte para beneficiar, obviamente, a outros, né? Então, acho que existem conexões que são divinas, conexões que são extraordinárias, que não pensamos, e como tu falaste e referenciaste, Cristo acaba por ser o centro de grandes coisas. E este exemplo, pequeno exemplo que permite nos crescer, acabamos por realmente beneficiar a centenas e centenas de crianças que precisam, antes de começar, antes de ir para a escola, um bom pequeno almoço, e o estamos a conseguir, não? Faz a diferença. Sim. Yeah. Epá, Dá algo que desenvolve, não? Há um assunto que nós nunca afloramos muito aqui, que é a questão das diferenças, e tu acabas por falar também nisso, não é? As diferenças com que tu te deparas, e todos nos deparamos com várias situações onde há diferenças. Yeah. E mesmo no corpo de Cristo, e ultimamente provi aí de uns reels que nós publicámos, com pessoas com opiniões diferentes, percebes? Okay. As pessoas às vezes ficam incomodadas. Eu não estou a dizer isto em tom de crítica, nada disso, mas nós temos que... É o que eu acredito, é o que eu vivo. Nós temos que não concordar com determinadas práticas, jamais, mas temos que entender que a diferença é real. E temos que saber... entender que há diferenças de opinião. Às vezes as pessoas levam tão a mal. Por exemplo, um irmão que é padre, por exemplo, vir aqui, ou uma pessoa que, por exemplo, que diz que o dízimo não é para a igreja, que não há referência, é logo uma confusão enorme, porque as pessoas não aceitam determinadas coisas que alguém disse, ou se alguém bebe. Então, mas o irmão bebe, então, mas o irmão na ceia bebe sumo de uva, ou bebe vinho com álcool, como é que é? Pronto, e ultimamente tem-se visto muito debate, muita malta que vai para o Facebook entrar neste tipo de... Quando o apóstolo Paulo disse, não entra nessas cenas.
não entrem em genealogias, não entrem em debates que não servem para nada. Epá, eu não estou a mandar recados aqui a ninguém, mas a verdade é, desde que nós lançámos o podcast, pá, muitas vezes a malta entra em debates e discussões que de nada edificam as pessoas, né? E não leva a lado nenhum, né? Quando Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, em Filipenses capítulo 1, nós vemos literalmente uma chamada de amor e misericórdia para com as pessoas. O âmbito onde ele estava não era o melhor, estava na prisão, uma das epístolas da prisão. E o que ele faz foi encorajar a igreja e alertar a igreja de lobos e alertar de alguns perigos, né? E diz também o facto de poder de não preocupar-se com aqueles que pregam o evangelho por inveja, por isto, pelo outro, enquanto Cristo seja pregado, não há conflito com isso. Então, agora sim, o ânimo que havia no meio de uma adversidade tão grande como a que Paulo falava, ele se alegra-me, eu estou feliz, eu recebo esta carta, o que for. É muito interessante ver isso. E entender também que haverá, obviamente, pessoas com seu próprio chamado, perfil, respeitar. Eu conheço, em África, freiras extraordinárias que fazem um trabalho extraordinário. A Madre Teresa de Calcutá, lavam as pessoas, tira-me o chapéu. Coisas que nós temos que ter que reconhecer. Obviamente, pronto, okay, aqui há contextos que nos dividen en discrepância, que podemos discrepar, obviamente, mas há conceitos que nos unem. Sim, e nós temos que tirar proveito disso. Mas o resto que não estou de acordo com aquilo, não estou de acordo com outro, faz parte, é normal. Mas os conceitos não podem ser trocados, eles têm que manter-se firmes conosco, e isso é o que nos dará alguma unidade. Mas como todo, acho que o ser humano tem também seu perfil e sua história. O importante é não sermos pontes. Eu escrevi um livro que chama-se Tua Vida como Ponte. Este está aqui, eu trouxe aqui. Né? Eu já ia falar nele, mas já que estás a falar... Ok, já agora queres avançar. Porque ponte justamente fala de pontífice, vem de pontífice. Nós não precisamos um pontífice, okay? Não precisamos um intermediário. Nós, aqui hay uma das diferenças, então, não? Ou seja, se eu necessito falar ou confessar alguma coisa, posso ir diretamente a Deus. Posso aproximar-me à sua presença, confiadamente. Assim diz a palavra. Então, a partir de aí, posso entender que Deus quer amar-me e perdoar-me. Então, não há um intermediário. Embora, se há uma cruz que nos conecta com uma ponte para chegar a Deus, que é por meio de Jesus. Então, esse reconhecimento é sumamente importante na hora de uma comunhão que eu quero ter com o Pai. De nenhuma outra forma o Pai me pode receber sem Jesus. Ele é o nosso advogado. Então, como nosso advogado, precisamos, quando falamos uma oração e terminamos e dizemos em nome de Jesus, pois ok, não estou em meu nome, não estou no nome de uma igreja, não estou no nome de um programa, nem no nome de uma pessoa, estou no nome de Jesus. Então tudo bem, então posso receber tua oração, posso te receber porque tu vens cá baixo um nome. Isso é muito importante, um nome, o nosso ponte. E é Jesus. O que escrevi foi uma analogia com esta ponte que acabo de cruzar, a ponte 25 de abril, com um trânsito incrível. Tens duas. As duas, a ponte Vasco da Gama, todos os domingos fazemos a ponte Vasco da Gama até a Moita, onde está a nossa congregação. Ainda tens a outra, que é claro. Carmona, lá em Vila Franca. Carmona, muito mais acima, mais arribatejo, não? Então, que é importante para uma ponte? O arquitecto é interessante porque uni dois amigos meus, um arquitecto e um engenheiro. E o arquitecto está pronto para duas coisas. A primeira, para desenhar a ponte,
e o faz de uma forma autóctona, de uma forma bonita, pintura, o que for, disegno e fortaleza da própria ponte, firmeza da própria ponte, mas também procura os beneficiários da ponte. Quem são os beneficiários dessa ponte? E aqui eu, neste primeiro capítulo, chamo-se Ajuda as pessoas a encontrar os beneficiários da tua vida. Ou seja, quem se está beneficiando com a vida de Octavio? Ok, estamos a fazer este podcast, estamos chegando às pessoas, queremos beneficiar a nós outros, ok? Então, isso é muito importante, porque nos tira o foco de nós e põe o foco nos beneficiários. Ou seja, quem são os beneficiários da minha vida? E posso dizer que é a minha família, meus filhos, o meu trabalho, o meu chefe, os meus beneficiários, se beneficia comigo. Ou seja, a quem está beneficiando hoje a tua vida? Porque muitas vezes pensamos em que me pode beneficiar isto a mim. E ao tirar de foco, de cena, das pessoas nos levam a este segundo mandamento, não? Ao próximo como a ti mesmo. Então, portanto, entender que não se trata de ti, que tu tens uma missão para poder realmente beneficiar a outro. Okay? Quem são esses beneficiários? E entender que não se trata de ti. Então, o arquitecto procura, faz a ponte e procura os beneficiários dessa ponte e as suas necessidades. O engenheiro a constrói. Como é que é? Dá cá o papel e pum, 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 e a constrói. Betão para cima. Betão para cima e quero saber. Então, isto é importante. A pergunta é, quem são os beneficiários da tua vida? Isso é sumamente importante. Outro capítulo que falo sobre os pilares. Para uma ponte, nunca é importante o peso. Uma ponte 25 de Abril passa por cima 6 carris e por baixo o comboio. Certo? Sim. Então o peso para a ponte não é problema. O que é problema são os fundamentos, os pilares, o que não se vê. Então ajuda as pessoas nesta escrita a encontrar os melhores materiais para quebrar as fendas de falta de integridade, de falta de moral ou algumas outras coisas que se vão perdendo, que se corroem, que estão por baixo, que não se vê. Não aquelas que se vê, aquelas que se vê, nós até podemos ter alguma atenção, mas as que não se vêem, as que Deus sabe que estão quebradas e precisam ser restauradas, pois essas têm que ser realmente selado e falo das ferramentas para isso, né? Falo também da portagem. Temos uma ponte aberta. Tu queres aquele contacto, então tens que me dar alguma coisa, qual é a minha retribuição. Então assim estou construindo, ao longo de tudo isto, falo das conjunturas da ponte. Uma ponte precisa estar ligada. Se tu vês os cabos da ponte que estão interligados entre si, criando uma só unidade, sem ti não consigo chegar às pessoas que tu chegas. Se referenciar tudo isto. Então, portanto, estamos unidos, focar-nos em uma missão muito mais altruísta, requer, obviamente, de ter parceiros, de estar unidos, de conectar-nos, de não estar isolados. Pessoas que acham que estão sozinhos e, a partir dessa solidão, conseguem grandes coisas. E, de facto, não é assim. Então, é importante estarmos conectados. Falo também que ser uma ponte ou um monumento. Não é? Muitos querem ser um monumento, mas uma ponte é para ser transitados. É útil, não é? Sabes que a ponte muitas vezes, nós somos ponte para outras pessoas e a ponte está para que passem sobre nós e a vezes nos pisam, não é? E a vezes, tu nunca mais se lembram de dizer obrigado, mas a ponte está lá, passou. Yeah. E te usaram a ti. E a vezes nos ministérios, na vida é tão interessante que nos passam coisas que outros nos usam, outros nos abusam também da nossa confiança, da nossa amizade, e depois não temos nenhum tipo de retorno. O que é entender que as pontes também acontecem solidão, tá certo? Mas se temos bons fundamentos, de facto conseguiremos cumprir este propósito. E assim a ponte vai cumprindo de alguma maneira o que Deus nos pediu. Falo de pontes rígidos. Toda ponte rígida se parte. Sempre o fizemos assim. Não vamos a mudar. Não vamos a transformar nada.
Esto fue así. Meu pai já fazia. Meu pai já fazia, meu avô já fazia. Eu cresci assim, eu nasci assim. Eu sou como sou. Eu digo a verdade. Quem gostar, gostar. Quem não gostar, não gostar. No, si tú dices a verdade em todo momento, pues tú eres un loco. Tú tienes que ter cuidado, respeito para dizer a verdade. Então, aqui este ponto é muito, muito importante, porque quando somos rígidos em uma relação matrimonial, se os dois são rígidos, Se não há cedência. se não há cedências, numa relação pai e filhos, se há rigidez no trato, no diálogo, exigência, se não há, sabe, uma abertura, uma flexibilidade das coisas, então se partem. En una parte se parten. Por eso los ingenieros y los arquitectos encontraron realmente que a parte de ventilación de ar, si tú pasas pela ponte 25 de abril no centro, tem un barulho diferente, ¿cierto? Ok. Isso serve literalmente para que o ar possa circular sobre a ponte. A ponte 25 de abril oscila entre 2 y 3 metros. No nos vemos, no reparamos, mas o movimento es este movimiento. Okay? Entonces, si fuese rígido, se partiría. Y en nuestras vidas nos va a tocar también ser flexibles, aceitar algunas cosas, renunciar a nuestras preferencias por un bien mayor y mejor. Y eso, a flexibilidad, es un punto que precisamos hoy también entender en algunas materias. y pronto, y aceitar que a veces temos que transformar em prol de algo maior. Então, portanto, são 10 capítulos e obviamente termino com a ponte perfeita, que é Jesus, para chegar a Deus. Não? Então, Qual é o título do livro? Chama-se A Tua Vida como Ponte. Como ponto. É isso, pessoal. A Tua Vida como Ponte. O Renato depois já vai... Esteve em FENAC por vários tempos, foi bom, e já estou na segunda edição, onde eu vou falar de pontes para o desenvolvimento. Então, estamos aí, deixo aqui para ti e para nós, para vocês aqui. Pá, agora fizeste-me lembrar uma. Estou a ouvir, estamos a ouvir, uma música que havia quando eu era jovem, que era de uma banda que era o Jafo Mega. E o nome da música era A Ponte é uma passagem para a outra margem. E realmente uma das funções da ponte é unir duas margens. Há um abismo, né? Havia um abismo e a ponte. Mas tu falaste aí também uma coisa, tudo foi interessante. Epá, eu trabalhei mais de 20 anos numa empresa de construção. Ok. E tu falaste aí numa questão que é os fundamentos, né? E quando nós começávamos a colocar o tapume, né? A vedação da obra, nós chegávamos a estar 6 meses só a fazer fundações. Pá, e tu passas lá, nós passamos na estrada, pá, aquelas obstruções, poeira, máquinas, barulho, e a malta diz assim, fogo, isto nunca mais acaba, mas não se vê trabalho, mano. As pessoas passam ali, tu passas numa obra, e tu dizes assim, pá, mas o que é que estes gajos andam a fazer? Só vejo caminhões a entrar com areia, sair com areia, entrar com betão. As pessoas que estão de fora, tu tocaste em um assunto que eu acho que é tremendo, que é assim, as pessoas que estão de fora podem estar a olhar para ti e para mim, e dizem assim, mas o que é que este gajo anda a fazer? O que é que ele anda a fazer em matéria de oração, em matéria de busca, em matéria da palavra? Mas as pessoas não precisam de ver, man. Deus é que precisa de ver, man. Claro. Porque tu estás a construir para baixo, é o que ele diz. O que sustenta a ponte não é digamos, só os tirantes ou só o viaduto. O que sustenta a ponte é exatamente a fundação. E o peso da vida, a circunstância da vida. Falece um familiar, perdemos um filho, perdemos um emprego, nos decepcionaram, nos enganaram, o que for. E se não há fundamentos fortes em Cristo, na palavra, ou na amizade, o que for, nos afundamos. Não? E tu vê, rapaz, isto agora dava aqui muito assunto. Tu vê, há outro tipo de construção. Pá, os japoneses eu acho que eles já constroem do telhado, mas isso é outra pessoa. Mas há pessoas que dão mais importância ao exterior, ou seja, pá, fundações, como Jesus disse, aquele que constrói na areia, não é? Há pessoas que o que querem é florescer e aparecerem e serem notadas e não sei o quê, mas não tem fundamento. Há uma frase de um homem, um irmão nosso, que ele dizia assim, antes de um homem cair publicamente, ele já caiu no privado.
Ele já caiu, antes de publicamente ele ser notado que ele interessante. caiu, ele já caiu porque ele não tem Uau. fundamento, man. Uau, E uau. quando vêm os ventos, sopram Uau, e a yeah. casa vai ao chão. Yeah. Pá, eu acho tremendo o que tu disseste e realmente isso para nós, que somos filhos de Deus, somos seguidores de Cristo em todas as áreas, seja missionário, seja pregadores, seja o que for. Há algo que nós nunca podemos descurar, são os fundamentos. É isso que tu disseste. Pá, a integridade, claro, a oração, a palavra, a meditação, tudo isso, mas também a integridade, ter palavra, Yeah, sim. pá, ter fundamentos, porque no dia que Ter vier a carácter. confusão, Uma universidade te dá conhecimento. Terminar a universidade te dá carácter. Yeah. Então, nós a veces estamos cheios de conhecimento, mas não temos carácter. E não ter carácter é não terminar as coisas. E isso envolve a integridade, sabe? Envolve os princípios. E isso é credível. Nós somos credíveis não por facto de um ano, de um sucesso. Somos credíveis pela história. O sea, é a história que nos dá autoridade. Quando alguém fala de nós, diz, ok, o que é que você construiu? Yeah. Okay? O que há detrás de você? Okay? Mostra lá a tua casa, mostra a tua família. Bem, pá, como é que é? Então, nunca podemos pôr nossa vida em mãos de uma liderança que não construiu nada. Então, portanto, muitos podem falar, podem criticar, podem dizer muita coisa, mas não construíram nada. Não tem obra, né? Onde está? Então, se tu tens a própria história, te vai dar autoridade. Nos vai dando autoridade. Ela pode ser imperfeita, ela pode ainda estar em construção, mas, fez alguma coisa. Sabe? Tem obra. Pus mãos à obra. Não correu bem, mas pus mãos à obra. E isso tem valor diante de Deus, diante de todos. Repara que Deus sempre prosperou aquele que pus mãos às obras. Que trabalhou, que se esforçou. Ou seja, a quem deu, a quem investiu, multiplicou. Sabe? Quem guardou e poupou, acabou sem nada. Então, portanto, aqui há princípios muito interessantes e os fundamentos nos vai sustentar ao longo da nossa vida, não? E um dos fundamentos, obviamente, é a palavra, não? Yeah. Eu aproveitei para meter aqui esta perfeita. deixa porque Excelente. muitas vezes todos nós já caímos no erro de querer provar, não é de propósito, mas para eles perceberem que eu tenho utilidade, eu estou a fazer cenas, eu oro muito, eu até jejuo uma vez por semana, mas isso é um erro, man. É o que eu acho, é o que eu considero para mim, porque nós queremos realmente que as pessoas notem que nós estamos com a mão na massa, que fazemos coisas valorosas, mas o mais importante, às vezes até nós pensamos assim, estou a retroceder em alguns aspectos, mas é o próprio Deus, eu já vi isto na minha vida e de certeza todos já vimos aqui, é o próprio Deus que às vezes te diz, agora é tempo de tu construires alicerce, não é tempo de andares e armado em chico esperto da fé, não, agora é para tu estás no secreto, é para tu orares, é para tu dobrares o teu joelho, porque é esse trabalho, é esse betão que tu metes lá para o fundo, que te vai depois permitir construir para cima, man. Yeah. Porque tu vês prédios de 20 e 30 andares, mas as fundações são tremendas, porque se não houver fundações tu não cresces, man. O que é interessante é isso, quando tu vês uma casa a construir, ninguém passa e diz que bonito foram os fundamentos. Exatamente. Todo mundo diz que bonito. Não interessa. Que bonito é a casa. Está enterrado, né? Não, tu entras na casa e diz, uau, ninguém diz que bonito os fundamentos. É verdade. Então, pronto, ok. Mas sobre algo que tem beleza, foi necessário realmente firmeza. E muitos, como tu falavas, não? Ou seja, queremos construir algo completamente bonito e agradável, mas sem fundamentos, e acabam depois por cair pelo próprio peso. Não? E desculpa, e quanto mais tempo trabalharmos nos fundamentos, ou seja, quanto mais para baixo nós formos, mais para cima depois podermos ir. Exatamente. Ou seja, estavas a falar, às vezes Deus quer-te, não vais ser o chico esperto da fé, como estavas a falar, não é? Foi um termo que sim, usei, é um termo fixe, Mas tu entendes, não é? Ou seja, vai-te deixar, se calhar, naquela situação que nós muitas vezes chamamos de deserto, ou seja, se calhar não vais ter tantas respostas, se calhar vais estar mais pensativo, vais buscar mais na palavra, vais orar mais, vais estar mais sossegado, né? Não vais andar aí a desbravar, chatear o pessoal, né? Mas se calhar
esse tempo vai-te permitir depois chegar a outras... Há momentos na nossa vida Ótimo. que todos Fantástico. vivemos que, pá, eu falo assim, que é, não é o silêncio de Deus, mas muitas vezes nós ficamos a pensar, pá, será que Deus, porquê este deserto tão longo, porquê não vem resposta e não sei o quê. Mas, no meu caso, eu depois mais à frente eu chego à conclusão de que Deus me está a puxar. Quando Deus, digamos assim, ele se ausenta, ou quando ele não responde imediato, não é? É como se Deus estivesse a puxar por ti, por nós, para que tu viesses para outro lugar, para que tu viesses mais para perto dele. Porque, epá, é fácil, a gente já falou isto tantas vezes aqui, quando tudo está bem, man, quando tu tens dinheiro, quando tu tens boa posição, tens boa casa, é fácil levantar as mãos ao céu e dizer que Deus é verdadeiro e que Deus é bom, obrigado. Isso é fácil, man. Quando tens os bolsos cheios de euros, isso é fácil, é mais fácil. Agora, quando tu começas a provar outro tipo de situações, e todos nós já provámos algumas coisas, e o Gabriel e o Joel, certamente também no campo missionário, pá, aí é que tu vês onde é que estão os teus alicerces, man. Não é quando tudo está bem, não é quando tudo está a correr nas mil maravilhas, né? Agora, epá, o homem e várias pessoas que vieram aqui escrevem livros, não é? Muitas vezes sem saber como é que o livro vai resultar, como é que as pessoas vão aceitar o livro. Epá, mas ele tem um calling, man, para escrever o livro, ele tem algo dentro do coração que diz que tu tens que escrever este livro, tu tens que ser ponte para os outros. Né? Pá, isso é o que interessa. Nós aqui, um episódio atrás, falámos sobre isso e acho que vem aqui ao encontro da conversa. Nós nunca podemos, isto é o que eu acho, nós nunca podemos achar que o sucesso de Deus é quantitativo, é de quantidade, man. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com aquilo que tu és obediente. Tem mais a ver, é o que eu acredito, tem mais a ver com a obediência daquilo que Deus te pediu para fazer do que propriamente com a quantidade, se vendeste muitos livros ou se não vendeste. Estás a ver? A malta infelizmente fica muito focada na quantidade. Estás a ver? O sucesso, estás a ver? Olham para uma pessoa como tu e dizem, ei, pá, ele tem uma igreja, pá, 3.000, pá, tem um carro, pá, espetacular, quantidade. Mas as pessoas não sabem como é que, porque foi como o Senhor disse a Samuel. Não sabem. Não sabem o que é que está a acontecer. Mas o próprio Deus também já disse na sua palavra, e disse a Samuel, eu não vejo como tu vês, man. Eu não vejo como Jessé está a ver os filhos. Eu vejo de outra maneira. Então o que nos interessa a nós é como Deus vê e não como as pessoas veem, man. Não é como as pessoas estão a olhar para a tua vida e para a minha, a dizer que nós não temos nada, não temos um ministério tão grande, só temos um livro ou dois. Isso não interessa. O que interessa não é a quantidade, mas é a fidelidade, man. Aquilo que Deus te pediu, tu fizeste ou não fizeste? Deus disse, pá, vai e ora para aquela pessoa, vai e vai para a África, vai, e é isso que conta, man. É isso que conta. Porque quando Jesus diz, bom e fiel servo. Bom e fiel, não é bom e com muito sucesso. Bom e célebre, tu és muito uma celebridade. Uau, muito bom. É verdade, man. Hoje em dia, pá, isto não é crítica a ninguém, é para mim que eu falo isto. Hoje em dia, toda a gente quer ser uma celebridade gospel, man. A malta quer ser celebridade. A malta quer andar aí na moda, nos palcos e tudo. Está tudo certo. Mas não quer dizer que tu estás lá na malhada, man. Estás lá a tomar conta das ovelhas e Deus está a olhar para ti e está a olhar para mim e está a dizer, é este que eu escolhi, é este que eu quero. Estás a ver? A obediência é um princípio extraordinário, é um desafio. Todo pai gosta que os filhos lhe obedeçam, que estejam de uma forma atentos a uma indicação, a uma palavra. E vamos criando cultura e carácter em nossas vidas, nossos filhos também, quando vemos que são obedientes. Quando são obedientes não conseguimos dar um prêmio, conseguimos dar, honrar isso, reconhecer essa obediência, no que for necessário. E também quando não são obedientes, nós também agimos de uma forma diferente. Deus, de alguma maneira, quando vê que nós não obedecemos, Ele nos dá liberdade.
tem paciência sobre nós e espera por nós. Nós não podemos entender a Deus. Se nós conseguimos entender a Deus, pues o conceito de Deus que nós temos é minúsculo, é pequeno, é insignificante. Deus é o criador de todas as coisas. E convém ter pelo menos a humildade de dizer, devo pelo menos respeito. E esse respeito é, ok, quero caminhar na obediência, não? E em paz, sabendo que me faz bem a mim. Quando louvamos a Deus, não é porque Ele precisa do louvor, sino que o louvor me faz bem a mim. Faz bem a minha alma, faz bem ao meu espírito. Quando adoro a Deus, me faz bem ao meu coração. Quando estou com Ele em sua presença, me faz bem a mim. Quando lhe procuro por alguma coisa, me faz bem a mim. Não é que, finalmente vieste. E cada vez que lhe procuramos, sempre encontramos braços abertos. Então, é um fator sumamente importante a obediência, o pensamento correto para abraçar os desafios que Ele tem preparado para nossas vidas, não? É interessante. Eu lembro-me sempre, agora estou a ver a segunda temporada do David, não sei se vocês já viram, a Casa de Davi. Eu aconselho aquela série, está muito bem feita, mesmo em termos de qualidade, né? A Amazon é que lançou aquilo, está muito bom. Mas há ali uma coisinha ou outra que eles adicionaram, pronto, para criarem rede, né? Sabem como é que é. Mas a personagem de Davi é algo que eu diria fascinante, não a pessoa em si, mas o facto de ele errar tanto, né? E Deus dizer que ele é um homem segundo o meu coração. Estás a ver? E nós sabemos tudo aquilo que aconteceu, o que ele escreveu, tudo, não é? E um dia destes, eu tenho, isto é só um exemplo, com a devida reverência, claro. Eu tenho 2 cães. Tenho uma cadela e um cão. A cadela é totalmente diferente do cão em todos os aspectos, claro. Mas, ele destrói tudo. É desobediente. Estás a ver? Raramente ouve o que eu digo. O gajo só faz as neiras, basicamente. É muito raro ver aquele cão a funcionar bem. A cadela, ao contrário. A cadela, ela faz tudo certinho. Eu chamo, ela vem, não faz xixi no sítio errado, está tudo certo. Eu não posso dizer que gosto mais de um ou do outro. Yeah. Mas o cão, ele tem uma característica que a mim me atrai. É que aonde quer que eu estou, por exemplo, eu estou a apertar uma peça qualquer, estou a fazer qualquer coisa dentro de casa, ele está ao pé de mim sempre. Wow. Eu vou para o meu quarto e ele vem atrás de mim. E ele começa a bater na porta porque ele quer vir para o pé de mim. Ou seja, o gajo erra muito mesmo. E às vezes eu passo-me com ele. Mas por outro lado, eu gosto dele à brava. Porque o gajo quer estar comigo. O gajo quer andar atrás de mim. Estás a ver? E eu estava a olhar, às vezes fico a pensar assim, Davi com devida reverência e respeito. Mas Davi era assim um pouco. Porque Davi, ele chegava a Deus com um coração quebrado. Sim. E é isto que Deus anda à procura. Isto que Deus anda à procura. É de corações quebrantados. Erramos. Todos erramos, man. Todos vamos errar mais ainda. Mas há uma coisa que Deus gosta e que atrai o próprio coração dele. É o quebrantamento. Man. É tu dizer, ouve, eu tive mal. Eu errei. Perdoa-me. E não ter aquela atitude de Saúl, não é? De se achar, não, eu sou o rei ungido e tal. Mas pronto, foi aqui uma comparação, mas que no fundo se aplica à nossa vida. Sabes que eu tenho 3 filhos. Tenho uma filha que nasceu na Argentina. Ela está agora de férias aqui em Portugal. Terminou a universidade, Ciências da Educação. Tenho outro filho que nasceu aqui em Portugal. Bem Tuga. É Tuga. Tuga, sopa de manhã, tarde e noite, bacalhau, ok. E terminou direito, é advogado. E nós adoptamos uma menina de África
chegou conosco aos 6, 7 anos. E, e os três, não vou fazer a comparação dos cães, Claro, não, claro. mas os três, o único animal é o Marcos, o do meio. Mas e os três são extraordinários. Sinceramente, tenho uma argentina, um português e uma africana, Nações Unidas em casa. Mas algo interessante aprendi com nossa filha do coração, que trouxemos de África, que Deus diz a Bíblia que Ele nos adoptou primeiro. E nós temos que reconhecer isto, que Ele vai estar à nossa procura, independentemente do nosso comportamento. É verdade. Independentemente de nossas ações. Acho que antes que Deus amasse David, antes que David amasse a Deus, Deus já sabia como era. Por isso era conforme a seu coração. E aqui, quando adoptamos, quando nos sentimos adoptados, se Deus veio e nos adoptou, a pergunta nossa pode ser: por que nos adoptou? Quem somos nós? Adopta outros, não é? Mas quando Ele nos adoptou globalmente, a toda a humanidade, por meio de Jesus, o passo que nos toca a nós é recebê-lo como Pai. E isso entendi quando trouxemos a Portugal a nossa filha, e abraçava os meus filhos biológicos, e o abraço de um filho biológico é um abraço. É o abraço. Tipo, há diferença. E quando começamos a abraçar a nossa filha, era outro abraço. E sentíamos essa diferença. Logo, tentamos entender o contexto. Nossos filhos, desde que nascem, estão aos beijos, aos abraços, a toda uma cultura, a todo um processo. Enquanto o crescimento dela é uma apatia, por uma questão religiosa, por uma questão de diferença, por uma questão de entendimento da paternidade. Embora os africanos são amáveis com os filhos, são dados, em algumas culturas já está, sabes caminhar, bora. Então, é aqui onde pouco a pouco comecei a ver a chegar-se a ela, e demorou um ano até que eu senti este coração. E por que senti? Senti que ela também nos tinha adoptado a nós. Então, assim como Deus nos adoptou a cada um de nós temos também que reconhecer e adoptar também, receber também, de bom ânimo, de boa alegria, este amor que Deus nos dá. E então, se Deus tinha alguma empatia com David, era porque ele também lhe tinha adoptado como pai no seu coração. Então, isto é muito extraordinário, poder ver a relação conforme ao meu coração. Então, hoje meus filhos são conforme ao meu coração, porque sinto que os três acabaram por adoptar um pai imperfeito, com erros, com muitas coisas, nada a ver, mas temeroso de Deus e fiel ao Senhor, e obediente em alguns aspectos. Estamos lutando para ser em todos, de exemplo. E então esta relação é completamente aprofundada. Independentemente do que eles façam, serão sempre nossos filhos. Assim Deus nos vê, com amor, com ternura, com dedicação, incondicionalmente, sem reservas. E isto é que a vezes nos custa entender, não? Uma ponte que nos permite chegar à sua presença, essa ponte que o transito é estável, não é insegura. Ninguém transita sobre uma ponte insegura. Okay? Eres fiel, eres seguro, vale a pena acreditar, vale a pena confiar, vale a pena esperar, vale a pena obedecer, vale a pena chorar, vale a pena aproximar-nos a Ele de todo o coração. Vamos encontrar sempre braços abertos e uma grande resposta. Yeah. Epá, eu falei isto do exemplo dos cães, mas não é agora para a malta pensar que eu disse, epá, falhem à grande, façam tudo, que Deus vai sempre... Claro que Deus vai nos amar sempre, não é isso que, não quis dizer isso. Mas isso é uma realidade. Epá, eu também tenho 3 filhos, tenho aliás dois filhos e uma filha, eles já estão crescidos, já estão todos casados, né? E às vezes, agora que falaste nisso, lembro, muitas vezes, de vez em quando,
eles perguntavam-me assim, quem é que gostas mais? Estás a ver aquela pergunta? Eu acho que o filho preferido é o mais velho, que é aquele que está ali, que é o Daniel. Porque ele é o primogênito e tal. Não, o outro é porque é a menina. O outro, porque é o Benjamin e tal, e não sei o que, pronto. Há sempre aquela ideia. Mas, a melhor explicação que eu encontro para isso é, isto parece assim um bocado aligerar a coisa, mas é assim. Eu tenho 5 dedos na mão. 5. Eu não posso dizer, gosto mais deste, ou que, se calhar este aqui eu dispensava e ia fora. Não dá, man. Eles são todos diferentes, mas todos eles são preciosos para mim. Porque sem este eu não consigo agarrar a caneca do chá. Parece assim, estás a dar baile, mas isto é verdade. Isto é verdade. As pessoas, e eles também são pais, vocês, né, são pais, e sabem que é verdade. Mas, passando isto para... Tu falaste que Deus realmente nos adotou, mas passando isto também para o âmbito do nosso Pai Celestial. É dizer que Deus tem repousados para todos. Porque o outro está a comer mais repousados do que tu, ou que eu. Porque o outro está numa plataforma que tu ainda não estás. Porque o outro está a tocar mais do que tu estás a tocar na igreja. Não quer dizer que o outro seja mais importante. Ou que o outro tenha mais valor para Deus do que tu. Muitas vezes nós achamos assim, Deus realmente ele sinaliza. E é verdade, ele levanta determinadas pessoas em determinados momentos. Mas não quer dizer que Deus o ame mais. Porque Deus também amava Saul. E Deus ungiu Saul. Saul não apareceu por acaso. Foi uma imposição do povo, não é? Certo. Eles insistiram, mas ele foi ungido também. Certo? Pronto. Então, todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, eu não sei porque é que estou a dizer isto, mas algumas vezes, a determinado momento da nossa vida com Deus, nós podemos achar, mas aquele ali é especial. Para Deus, aquele é diferente. Ele ama mais. Eu leio aqui esta passagem, que o próprio Jesus está a dizer que tu os amaste como tu me amas a mim. Quando o próprio Filho de Deus diz que nós somos tão amados, isto é uma bomba. Isto tem que ser uma bomba no nosso coração, Nós termos a consciência que Jesus está a dizer que nos ama a nós como ama a Ele, isto é tremendo, isto não cabe, é o que tu disseste. A nossa consciência de Deus, do Pai, não é? É uma coisa tão pequena comparado com aquilo que realmente Ele é. E desculpa, há malta que, por via ter tido um mau pai, também não consegue. Já vi isto em algumas pessoas, atenção, e vocês de certeza que também. Porque o pai foi um pai, por exemplo, ausente, foi um pai que era mau ou que os abandona. Depois é difícil eles entenderem esta paternidade de Deus, a paternidade divina. Eles vão, é inconsciente, mas a pessoa vai sempre associar o pai que tem na carne, porque malhava, ou porque não dava nada, ou porque estava sempre de mau humor, que Deus também é assim, não? Porque é a figura, é a tal figura paterna. E que nós às vezes fazemos ligação com o próprio Deus. Mas esse não é o nosso Pai, não é o nosso Pai Celestial. E nós temos que limpar. Nós falamos aqui muitas vezes sobre isso com os convidados, que é a questão da mente, a renovação da mente. É algo tremendo. Não? A mente tem a capacidade de criar tu disseste isso, escenarios futuros y escenarios que no existen. ¿No? Por ejemplo, nós temos un sonho, un desejo, un plano de acción o un desejo, un plano de familia, mas todo es criado por nossa mente, porque o cérebro é o único órgão que pode se estudar a si propio. O corazón no pode se estudar a si propio, un rim no pode se estudar a si propio, mas a mente se pode estudar a si propia. Então, ela cria escenarios. Por isso, a renovação da nossa mente, a renovação da nossa forma de pensar, e nisto pensar em tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é bom nome, nisto pensar é um exercício. Se nós não temos controle da nossa mente, ela vai criar cenários futuros. Fica louca. Ela pode criar, nós podemos permitir que sonhar. Isso faz bem, faz parte, muito bem de parte de Deus. Alguns estão mais perto de ser concretizados, outros estão mais distantes. Mas quando eu não consigo gerir esta mente, o quadro que eu tenho aqui criado
pela própria mente, até chegar lá, este meio chama-se ansiedade. E muitos quebram-se e se partem neste passo porque aquilo que a mente desenhou não se concretizou. Então, portanto, por exemplo, há adopções que podem sair muito bem ou muito mal. Ok? Por quê? Porque às vezes as expectativas que eu tenho sobre uma matéria, sobre aquilo que minha mente desenhou, não se concretizou. Um matrimônio que pode sair muito bem ou muito mal. Então, nós idealizamos algo. Não corresponde. Não corresponde e logo nos frustramos. E quando temos um cenário criado de um alto nível, se eu não compreendo que isso tem seu tempo, o tempo de Deus, um kairos, então, se eu não compreendo que tenho que trabalhar para isso acontecer, se eu não compreendo isso, acabo por entrar em um foco de ansiedade e isso me frustra e não me ajuda em minha saúde mental, em minha saúde física e ainda na minha saúde espiritual. Então, portanto, aqui há que conciliar estes âmbitos, ter uma harmonia concreta em todos os aspectos para que Deus nos possa continuar a usar saudavelmente, que Deus possa nos continuar a abençoar, ¿no? Então, portanto, olha, a vida cristã é maravilhosa. Sabes, a vezes, termino com isto, porque estou a ver aqui o nosso relógio. Às vezes nós levamos a vida muito a sério. Eu recomendaria, não leves a vida tão a sério. Tranquilo. Disfruta. Tranquilo. Vive. Tranquilo. Disfruta. Eu gosto dessa palavra. Vive. Valoriza as coisas pequenas. Reconhece. Ser grato. Ser agradecido. Ser uma chave de bem-estar espiritual, emocional. É fantástico. Gratos por aquilo que temos. Que contar as nossas bênçãos nos vai surpreender quando fazemos uma lista do que Deus já nos tem dado, do que temos, da riqueza que temos, do facto de ter o benefício de ter água quente em casa, de ter o benefício, as pequenas coisas. Então, às vezes levamos a vida tão a sério em uma procura daquilo que deveria ser, o que devo ter, o que já deveria ter conseguido, o outro. A vida é a vida. E nós temos que saber isso aí. Temos que aceitar ela como é. Às vezes corre bem, às vezes corre mal. Às vezes cai um míssil, às vezes cai um drone. Às vezes os políticos nos ignoram. Então, portanto, toda a nossa expectativa focada em Deus, todo o nosso reconhecimento focado naquilo que Deus nos pode dar, e todo o nosso coração para obedecer-lhe, caminhar e ser parte. África está à volta da tua casa, não é preciso ir à África para fazer alguma coisa. Senão poder entender que no lugar onde estou posso cessar e luz para transformar o que está na minha volta. Yeah. Antes de terminarmos mesmo, agora fizeste, cada vez que tu falas surge qualquer coisa. É tão simples quanto isto. Daqui a 100 anos, mesmo as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, daqui a 100 anos não está cá ninguém. Daqui a 100 anos, nós estamos aqui hoje nesta sala, vai estar cá outra pessoa a viver na minha casa, que não sou eu. Esta roupa que eu tenho vai estar no lixo, mano. O carro que nós andamos hoje, vai outra pessoa usá-lo ou vai metê-lo na sucata, mano. Os netos. Pronto. Ou os netos. Os bisnetos. Mas estás a ver? Estamos a falar de quanto? 100 anos? 50, 70? Já não está cá, mano. Vai ao encontro do o Gabriel acabou de dizer. Às vezes nós, ficamos tão sérios com a vida e perdemos coisas. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E não leva essa vida tão sério. Deixa-me só aqui ler um versículo que tu falaste em Filipenses e eu fui logo aqui buscar o versículo que eu mais gosto. Está em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4. E o Gabriel falou, e é bem verdade, que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava num cárcere profundo. Não era uma jaula numa garagem. Era um cárcere interior. Eu vi imagens há uns dias de lá. Eu estive em Roma. Estiveste lá? Sim. Na prisão do apóstolo Paulo. É uma das prisões que ele transitou. E o facto de estar lá, todas as tem 1 metro, 2 metros de altura,
tienen aquellas pedras rectangulares en forma de semicírculo. Y esta prisión se llama Mamertina, que está mismo en Roma. Y está en una cave, así como tú dices. A un lado está la prisión del apóstol Pedro. Y cuando llegamos, él tiene una pequeña ponte para poder ver lo que está la propia prisión. Y hay un pilar simbolizando que el apóstol Paulo esteve lá. Mas uma parte das torturas que usavam os romanos é que no próprio zócalo, sabe a parte do zócalo do chão, eles enchiam com água essa parte. Então não te podias deitar, não te podias dormir. Ou seja, havia momentos de tortura tão interessantes. E quando eu vejo isso, eu falei para a Laura, digo, olha, nós ainda não sofrimos nada. Nada. É verdade. Ou seja, e os que se chamam apóstolos, pois, há que ter muita coragem para isso. Yeah. Pá, mas olha, ainda bem que falaste e fizeste essa descrição, porque esse mesmo apóstolo escreveu esta carta a partir desta situação que ele diz. Não sabemos se tinha água até aos joelhos, ou se dormia há muitas noites ou não, se tinha ratos, não tinha, se tinha vela, se não tinha, mas ele escreveu assim, capítulo 4, versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Pá, regozijar não é só sorrir. Regozijar é cá dentro. É alegrar de volta, é alegrar outra vez, é alegrar mais vezes. Às vezes não é fácil para nós. Mas se nós voltarmos a esta realidade que este homem, o apóstolo, escreveu para nós hoje estarmos aqui a ler, passado 2000 anos, está aqui diante das nossas caras. Regozijai-vos. Afinal, qual é o nosso problema? Afinal, qual é a nossa necessidade, man? Qual é a tua ou a minha necessidade? Estamos neste cenário e mesmo assim este homem tem a capacidade de dizer, epá, alegrem-se, man. Regozijem-se. Pá, um gajo, é o que eu estava a dizer, um gajo alegrar-se com os bolsos cheios de euros e com um grande carro por causa de que eu estou aqui na prisão, o evangelho continua a crescer e a crescer e a crescer. Isso alegra-me. Uau! É tremendo. Pá, Gabriel, olha, vamos ter que fechar aqui o nosso episódio. Muito obrigado pelo Pá, não tens que agradecer. Foi extraordinário. Nem tu, nem Joel. Foi extraordinário. Obrigado. O profeta, mas não é menor, porque a malta diz já Joel é profeta menor. Não é, não. Tem menos escritor, menos folhas, mas não é menor. Muito obrigado pela tua visita. Já sei que também gostas de picanha. Sim, sem dúvida. Tu há pouco disseste e fizeste um comentário bastante engraçado. Há outros tipos de picanha. Há a picanha do Uruguai, mas as vacas vêm da Argentina. Pá, achei uma piada tremenda. A malta gostou bastante. Muito obrigado. Olha, deixa-me dar-te um bacalhau. Um prazer. Em Portugal é um bacalhau. Boa. Joel, obrigado. Obrigado pelo convite. Tremendo. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Deixar aqui um agradecimento ao Gabriel. Foi um bom episódio. Gostámos muito aqui com temas muito interessantes. E é isso, pessoal. Se gostaram deste episódio, já sabem, metam o vosso like aí em baixo do vídeo, comentem, deem as vossas sugestões e sigam-nos também subscrevam o nosso canal aqui no YouTube, sigam-nos no Instagram, Facebook, TikTok. Estamos em todas as plataformas, pessoal. Não há desculpas. Muito obrigado a todos a vocês que nos assistiram e até à próxima. É isso. Obrigado.